Eu só falo o que eu vivo, mano. Sim. Sabe? Por isso que eu deixo muito claro pra galera e sempre digo, a pessoa fala assim, eu falo, ô imbecil, o que eu tô falando aqui não tá aberto pra debate. Eu tô cagando e andando pra tua opinião. É pra Isso mim, daqui sou eu. é baseado em fatos reais. CRC, É a minha vida. Eu vivo isso dia após dia após dia. E aí a pessoa que aplica, porque isso aqui é uma regra universal, mano. Você vai ver que assim, é uma coisa universal. E as pessoas que estão vivendo de uma maneira linda, você fala, porra, você vai ver, caramba, tem coisas em comum aí. Claro, sabe? Cada um se expressa da sua maneira, né? Cada um comunica do seu jeito. Mas você vai ver que tem uma parada universal aí, né? Então, assim, é isso que mudou tudo. Então, assim, porque assim, ó, vamos lá. De 2019 para cá, Batista, o meu compromisso com a parte espiritual comigo, ele foi para um outro patamar. Então, por isso que a gente tem ali um marco. Né? Então, assim, foi para um outro patamar. Né? E foi onde mudou tudo. E aí você falou, Janzão, da parada toda. Qual que foi o gatilho? A leitura da Bíblia, mano. Foi aquele lance que tu falou da Bíblia. Foi a leitura da Bíblia. E lembra, o que eu tô falando aqui não tem nada a ver com religião. Tu já acabou de ler a Bíblia? Não. Cara, pra você ter uma ideia é isso, olha. Eu fiz do jeito que eu aprendi, tá? Essa foi a maneira que me ensinaram. E foi assim que eu fiz. E eu sou a prova viva do que aconteceu. Então, assim, me ensinaram a fazer a leitura. Falou, você vai fazer a leitura da Bíblia, o Novo Testamento só. O Novo Testamento ele começa em Mateus e você vai ler até Judas. Não é para ler o Apocalipse. De Mateus a Judas um pouco todo dia. E quando você chegar no final de Judas, começa tudo de novo. E essa leitura vai acompanhar você até entrar no caixão. Então lembra, eu levei... Foi assim que eu aprendi. Respeito máximo a todas as religiões, todas as crenças, todas as pessoas. Isso é a minha história. Eu levei 2 anos para ler a primeira vez, de Mateus a Judas, e agora eu estou na 7ª virada. E vocês estão vendo o que aconteceu. Por isso que eu falo para a galera, se mudou a vida de um bosta que nem eu, muda de qualquer um. E aonde que eu deixo aqui muito claro para as pessoas e para deixar essa liberdade que é verdadeira, não tem nada a ver com religião isso daqui, cara. Sabe? Isso aqui ali é a história de Cristo. Certo? Só que eu descobri que é muito mais do que isso, mano. O malandro tá lá dentro, mano. Ele é a palavra. Só que esse pouquinho dessa leitura todo dia, sabe, eu não tenho como te explicar o que ela faz, Batista. Entendi, eu só cara. posso te mostrar. Então você tá vendo aqui, ao vivo e a cores, o que aconteceu com quem fez. Mas é isso que eu deixo claro para as pessoas. Certo? Isso ninguém tira de mim. Eu fiz o corre. Entendeu? Então, desde 2019 pra cá, eu fiz o corre. E aí, lembra, eu levei 2 anos, porque eu ainda falhava no começo, mas de sei lá quantos anos pra cá, fazendo 4 anos agora, todo dia sem falhar. E é inegociável pra mim. Não existe eu não fazer uma leitura. E é um pouquinho, né? O que eu deixo claro pra galera é nada de crente louco, nada do barato bitolado, nada disso. Leveza, mano. Um post de Instagram. Só incluí isso no meu dia. E mudou tudo. Né? E com todo respeito a todas as pessoas. E lembrem que eu gosto de deixar claro, isso é a minha história. Né? Então, por isso que eu falo. A pessoa, você faz a leitura, faz. Quer ir numa igreja católica? Vá. Quer ir na igreja evangélica? Vá. Quer ir no terreiro de Umbanda? Por favor. Quer ir no centro espírita kardecista? Vá. Sabe? A pessoa que está preparada e pronta para fazer ayahuasca, para usar o rapé, faça. Não quer ir em lugar nenhum? Não precisa. Eu te dei a senha. Novo Testamento de Mateus a Judas um pouco todo dia. Qual que é o Sem efeito parar. prático pra você? Vai, quando terminou a primeira vez, qual que é a mudança que tu sente? A primeira coisa que tu... Ih, caralho, isso aqui tá mexendo comigo. Não tem como eu falar pra você, Igor, assim, fez aqui ponto, tem um ponto. É o processo, entendeu? É a Entendi. continuidade. Mas tu vai, assim, tu lê um pouquinho e eu imagino que essa estratégia tem a ver com refletir sobre aquilo que você leu. E quanto mais você lê, mais você tem pra refletir, e aí é mais trabalhoso, não sei o que. Ler um pouquinho parece
uma estratégia pra tu prestar atenção no que tu tá lendo. Sim. E aí, como você tá lendo meio que o manual de como ser um bom ser humano, Sim. né? Tem bastante coisa pra refletir ali. E se a gente for incorporando aqueles... o ponto central das coisas, que é basicamente não seja um... É tipo, amo o próximo. Não seja um cuzão. Né? É basicamente isso daí, né? Só que aí tem vários exemplos ali do cara não sendo cuzão. Então posso falar pra você, olha, como tudo que a gente tá conversando nesse podcast. Isso é sobre eu, Douglas Viegas. Não tô falando de ninguém. Tô falando de mim. Nunca fiz a leitura parando pra refletir sobre a leitura. Isso aqui, sabe, eu preciso ler, assim, ó, foi como eu aprendi. Leu, não entendeu nada, não tem problema, não é pra você. Entendi. Não é pra você. Não é. Tá, ainda não tem o repertório pra isso. Mas lê palavra por palavra. Sabe por quê? Porque você tá lendo uma senha. De Mateus a Judas, é a senha pra ele vir. E aí eu fui lendo. Então nunca fui assim, fiquei, vou refletir sobre isso. Porra nenhuma. Nada disso. Só lia. Eu Mas só tu ia falou lendo. um bagulho